Jorge Martin conseguiu na Tailândia uma vantagem importante, mas está longe de o título da MotoGP, está definido. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Jorge Martin conseguiu em Buriram um direito importante. Na circunstância atual, na configuração que a gente tem agora no campeonato, ele não precisa mais vencer para ser o campeão. Ou seja, ele pode se conformar em ser segundo em todas as 4 corridas que restam. As 2 sprints, Malásia e Comunidade Valenciana, e os 2 GPs, Sepang e Ricardo Tormo. Mesmo que o Pecco vença a corrida, porque a diferença de pontuação dele já é o suficiente para se dar esse direito. Só que isso não significa que o campeonato está na mão dele. Cada etapa vale 37 pontos, então a gente ainda tem muitos pontos em jogo por uma diferença de só 17. A fase do Martin é muito boa e tem sido assim ao longo de todo o ano. Só que a gente também não pode dizer que a fase do Pecco é ruim. É claro que, se a gente olhar, por exemplo, para sábado, para a corrida sprint, a gente vai ver um Pecco meio murcho. A gente vai ver um Pecco que, na hora que terminou a corrida, que ele foi ali celebrar, muitas aspas, porque não tinha um clima festivo, mas quando ele foi ali mais ou menos comemorar o pódio, o clima era ruim. A galera tava com uma cara de enterro, parecia um velório rolando ali. A esposa do Pecco era a expressão da tristeza. Eles estavam abatidos, eles ficaram abatidos com aquele resultado, porque aquele resultado colocou o Martin um passo mais próximo do título. Justamente por essa questão de não precisar mais vencer, e porque ali ele abriu mais pontos, Foram só 2, ele abriu 2 pontos mais do que o Pecco. O Bastianini venceu a corrida sprint, Martin ficou em segundo, o Pecco ficou em terceiro, então ele abriu 2 pontos mais no momento em que o Pecco precisava cortar a diferença e não vai ela aumentar. Só que o Pecco é o cara que mais venceu na temporada. Metade das corridas, falando em GPs, metade das corridas foi ele que venceu. A gente teve 18 etapas, ele venceu 9 corridas. Ele venceu 6 sprints, é o mesmo número do Martin. Então por que raios é o Martin que está na liderança? Exato, porque o Pecco errou muito nessa temporada, e ele próprio assumiu isso. Ele próprio destacou que é a melhor temporada dele na MotoGP em números de vitórias e tudo mais, mas que por outro lado também é a temporada onde ele mais errou e mais caiu. E como eu falei outro dia, os erros dele estão custando muito caro, eles estão cobrando um preço muito alto. Só que isso não significa que o campeonato esteja definido, porque pode ser que quando ele chegue na Malásia, ele consiga dar a volta por cima e aí as coisas mudem de figura de novo. O Martin, por conta dessa diferença, que é uma diferença muito pequena, ele tem um certo conforto, porque ele não precisa ficar desesperado. Se ele vê o Pecco vencendo uma corrida, não precisa ficar desesperado, porque ele tem ali uma margem. Ganhar por 1 ponto não faz diferença. Ele pode ser campeão por 1 ponto, ele pode ser campeão por 5, por 20, por 30, não faz diferença, ele vai ser campeão de qualquer forma. Então, quer dizer, vai ser não, ele pode ser campeão de qualquer forma. A diferença de pontuação não faz diferença. O interesse ali é ser campeão. Quando o cara sonha em ser campeão, não é necessariamente, quero ser campeão por 5 pontos, por 10 pontos, ele sonha em ser campeão, simples. O objetivo dele é faturar o título no final do ano, então não interessa qual vai ser a margem. Se o Pecco estiver ganhando uma corrida, ele não precisa ir que nem um desesperado para cima dele, ele pode simplesmente acompanhar. O objetivo dele nas últimas 4 corridas do ano vai ser marcar o Pecco. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que ser a sombra do Pecco. Onde o Pecco estiver, ele tem que estar atrás. Pronto. Ele não pode permitir que o Pecco roube muitos pontos dele. Para o Pecco esse é um cenário ruim, porque ele fica um pouco preso. Ele precisa ter mais gente ali. Então, vocês lembram, por exemplo, no primeiro ano do Marc Marquez, em 2013, quando ele e o Jorge Martin estavam... O Jorge Lorenzo estava disputando o título com ele, e o Jorge Lorenzo ficou segurando o ritmo da corrida em Valência, fazendo uma corrida chata, porque ele precisava de mais gente entre eles, ele precisava atrair gente para o combate. O Pecco precisa disso, ele precisa de gente entre eles. E quem são essas pessoas? Ele precisa do Bastianini, ele precisa do Marc Marquez, só que tem um problema. Como é que ele garante que esses caras não vão bater ele também, e não só o Martin? Então, assim, o jogo não é tão simples. Nem para um, nem para o outro. O Martin tem essa vantagem de poder marcar o Pecco. O cenário para o Pecco é um pouco mais difícil por causa disso. Também tem um outro complicador. O Pecco não pode contar com companheiros de equipe. Não pode. Por uma questão simples. O Bastianini está indo embora. O Bastianini não vai ficar na Ducati. O Bastianini foi preterido pela Ducati. Então, para ele, não tem por que fazer jogo de equipe.
Não tem porquê ele falar, não, olha, vou ficar aqui para garantir esse título para a Ducati. A Ducati vai ser campeã de qualquer jeito. Ela vai ser campeã, a moto Ducati vai ser campeã de qualquer jeito. Seria melhor se fosse com a equipe de fábrica? Óbvio que seria, para a Ducati. Mas, se não for, vai ser com a equipe satélite, que é a prioritária das equipes satélites, que é a equipe satélite para a qual ela sempre deu as melhores condições. O patrocinador talvez fique meio insatisfeito, mas a Ducati, enquanto companhia, vai ganhar do mesmo jeito. Então, assim, para ele, e a Ducati não tem argumento. Que argumento ela vai falar para ele? Ai, não vou renovar seu contrato? Ela já não renovou. Ai, vou te demitir? É a penúltima corrida do ano. O que ela vai falar pra ele? Ela não tem o que oferecer. Ah, posso te oferecer uma grana? Pode, mas assim, se a gente olhar pro horizonte, o horizonte do Bastianini não é de muitas vitórias muito em breve. Porque a gente tá falando de uma KTM que hoje não tá em condição, né? Não tá chovendo vitória no território dela. E a condição da KTM tá um pouco incerta pro futuro. Porque o grupo Pierer, que é o dono da KTM, está enfrentando uma situação financeira difícil. As ações caíram muito nos últimos 2 anos. Eles andaram fazendo uns cortes ali, eles tiraram alguns executivos, né? A cúpula era feita por 6 executivos, ficaram só 2. E eles têm umas dívidas para pagar, umas contas ali, porque eles fizeram muitos empréstimos para poder adquirir GasGas, Husqvarna e parte das ações da MV Agusta. Então o cenário KTM tá um pouco incerto. A gente até teve nesse fim de semana algumas perguntas para os próprios pilotos, se eles achavam que o programa, né, de motorsport seria afetado, eles disseram que não e tudo mais, mas é um horizonte incerto. Então o Bastianini deixou claro que o que ele quer é vencer corrida. Então você não tem como... O que você vai falar para ele? Não tem muito o que falar. Ele provavelmente não vai ajudar muito. Ah, o Martin pode contar com companheiros de equipe dele? Provavelmente também não, porque o companheiro de equipe dele é o Morbidelli. O Morbidelli cresceu nessa segunda metade da temporada? Cresceu, mas ele também não tá a ponto de ir lá enfrentar o Pecco. E também não sei se ele faria um enfrentamento tão grande assim do Pecco, porque também ele tá indo embora da Pramac, que tá indo embora da Ducati, e ele vai continuar meio que na Ducati porque ele vai pra VR46. Então, assim, pra ele é mais jogo ajudar o Pecco do que ajudar o Martin. O Pecco tem outra coisa, pode jogar a favor dele. Ele é da academia, que tem um monte de pilotos no grid. Então talvez os pilotos da academia possam ajudá-lo. Mas quando a gente para pra pensar, os pilotos da academia, quem são os pilotos da academia? O Luca Marini é carta fora do baralho, não tem como ajudar. Né? A Honda não tem como ajudar. Marco Bezzecchi talvez tenha. Se ficar na moto, se conseguir completar a corrida, se conseguir ser competitivo. Então tudo vai depender do cenário que a gente encontrar. O Fábio de Gian Antonio estava parecendo competitivo, mas ele agora não está mais. Ele encerrou a temporada dele porque ele vai passar por uma cirurgia. Então o cenário ali de quem pode efetivamente ajudar o Pecco é muito limitado, porque quem pode ajudar também pode roubar pontos dele. Então a situação está complicada para ele, está mais favorável para o Martin, mas não. O título não está definido. E a gente continua sem poder apostar muito em quem é que vai ganhar. Mas tá a fim de fazer uma aposta? Me conta aí. Quem você acha que leva? Martin ou Bagnaia? Me fala, a gente se vê depois. Valeu!